Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Mato Grosso, vamos conversar com o Paulo Zen, que é presidente do Sindicato Rural lá de Nova Mutum, e vamos entender como é que está a situação do milho segunda safra, que está começando a ser colhido por lá. Seja muito bem-vindo, Paulo. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos sempre a sua colaboração, Paulo. Paulo, me diga uma coisa, como é que está esse andamento, esse princípio de colheita do milho por aí em Nova Mutum? Bom, hoje de manhã a gente andou levantando os números e a gente acredita que a Nova Mutum está em torno de 5% da área colhida agora, mas assim, temos propriedades já passando de 30%, como temos bastante produtores começando essa semana a sua colheita. E Então, em olhando, torno de 30%. e olhando para esse cenário, né, a gente está começando o mês de junho, 5% de área colhida num geral aí para o município. Esse percentual, ele está dentro da normalidade, ele está dentro do esperado ou não? Tem algum atraso ou algum adiantamento dessa colheita? Eu acho que ele está mais ou menos dentro do esperado, só que o ano passado, nessa época, quase todos estavam colhendo, né? E assim a gente vê muito poucos produtores esse ano, porque o clima lá no plantio de soja foi diferente demais dentro do próprio município. Então, como eu te falei, tem gente que começou faz 2 semanas, e tem gente que vai começar essa semana, e tem gente que ainda vai postergar para começar a semana que vem. Então, talvez esse número esse ano esteja um pouquinho atrás, por causa disso, porque não houve uma regularidade do plantio de milho, entendeu? E aí, quando a gente olha também para a qualidade desse milho ou para a produtividade, Paulo, o que se espera? O que o produtor está vendo dessas primeiras áreas colhidas? Então, tem áreas que está produzindo muito bem, em alguns talhões, tem áreas que está dentro da normalidade, em torno dos seus 126, 120 sacos aí, devido também ao investimento do produtor, porque foi um ano desafiador, entendeu? Muitos ficaram com medo, então o investimento esse ano no milho, na maioria ele foi menor, mas assim, e esses primeiros plantados também deu área com problema de qualidade do grão, entendeu? Então, tem vários fatores que influenciaram, né, nessa nossa real situação de agora. Mas, no geral, está mais ou menos produzindo o que o produtor está esperando, né? Que é em torno aí dos seus 120 sacos, 125 sacos pelo investimento. Lógico que, nem eu repito, teve alguns pontos isolados que ultrapassou bem mais a isso. Então, eu acho que na média final aí, não acredito que talvez a gente não vá produzir igual ao ano passado, mas também não vai ficar muito aquém disso, né? Só para a gente ter, então, um paralelo, Paulo, no ano passado, qual que foi a média de produtividade e quanto que se espera de média geral para o município para esse ano? Eu acho que o ano passado foi média geral, foi média de torno de 127 a 132, né? Esse ano eu acho que vai ficar um pouquinho abaixo disso. Vai bater isso aos 120, 122, para menos talvez. Porque a gente ainda tem um problema que no final tem muito milho, e até eu estava rodando semana passada algumas lavouras aí, foi plantado muito tarde, e como a chuva cortou cedo, no final talvez essa produção nossa aqui vai cair bastante, né? Então, essa é a nossa expectativa. Talvez pode surpreender, como também pode negativar mais, né? E, Paulo, tem alguma questão em relação a pragas e doenças que também tenha pesado em relação a essa perda na produtividade ou foi o clima que acabou impactando mais essa safrinha? Eu acho que o principal foi o clima e o investimento do produtor. Tivemos sim pragas, porque devido à seca que a gente teve no soja, o percevejo, que é uma das pragas do soja e milho, ele atrasou o ciclo. Então ele chegou bem na época do início do plantio e a pressão foi muito forte. No início do plantio do milho, né? A pressão foi forte. E aí pelo meio a gente teve aí alguns fatos da cigarrinha que andou pegando, mas a hora que a cigarrinha chegou também o milho já tinha passado daquele estágio crítico que ela poderia estragar muito, né? Mas o percevejo, sim, esse foi uma das pragas que eu acho que mais judiou. Mas a produção talvez nem seja tanto por causa da praga, mas vai ser por causa do clima e o investimento do produtor. No caso do clima, não choveu quando precisava e choveu demais quando não precisava. Isso. A chuva ela foi pouca no começo e depois no meio ela teve
uma grande enxurrada, e daí no final cortou de vez, e aí a lavoura ficou, tipo assim, a que plantou primeiro pegou no estágio mais avançado, já tinha formado a espiga, e a outra depois, quando precisava, para enchimento de grão, também. Daí tem o fator aí, que nem os agrônomos falam, da polinização, que também interferiu, por causa de muita água e tal. Então, tudo ajudou um pouco. Tá certo. Paulo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Eu agradeço e uma ótima semana a todos. Tá aí, então, estivemos com o Paulo Zen, que é presidente do Sindicato Rural de Nova Mutum, lá no Mato Grosso, nos trazendo as informações a respeito do milho segunda safra. E, de acordo com ele, a colheita já começou, mas ainda de maneira incipiente, cerca de 5% das áreas colhidas de uma maneira geral lá no município, mas essa colheita ela deve ganhar ritmo, então, a partir das próximas semanas. E, de acordo com o Paulo, a média de produtividade esse ano ela não deve ser como foi no ano passado, que ficou na casa das 127 até 132 sacas por hectare. Esse ano, o que se imagina até esse momento é em torno de 120 a 122 sacas por hectare. Isso porque o clima pressionou bastante a qualidade e também a produtividade dos grãos nessa safrinha, ou seja, não choveu quando precisava e choveu demais quando não precisava de tanta água. Então tem muitos grãos com avarias, quando a chuva cortou em algumas áreas precisava dessa chuva e essa chuva não veio, ou seja, o clima pesou muito mais do que, por exemplo, ataques de cigarrinha do milho ou até do percevejo de barriga verde. Então é esse cenário que a gente tem. Vamos seguir acompanhando o processo de colheita do milho lá em Nova Mutum. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.